Senhor, meu Deus, Pai amado, apresentamos, meu Senhor, diante do Senhor, o teu servo, o teu Italaia, Pai. Peça a Ti, meu Deus, toma essa tribuna, meu Pai. Venha revelando ao teu servo, meu Pai amado, a tua santa palavra, meu Deus. Peça a Ti, meu Deus, Todo-Poderoso, Pai. Que o Senhor possa, Pai, acampar os teus anjos, meu Deus. Que possa, meu Deus amado, Deus Todo-Poderoso, Pai. A palavra do Senhor que sai da boca do teu servo, Pai. Venha alimentando, meu Pai amado, cada um de nós, meu Deus. É que eu te peço, Pai, para a honra e glória do Senhor, meu Deus. Amém. Receber servos no Senhor com as palavras para você. Glória a Deus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém. Glórias a Deus. Santo é o Senhor Jesus. Toda honra, todo louvor, toda adoração é para o Senhor. Abra, glórias a Deus, a tua Bíblia. Glórias a Deus no livro de Ezequiel. Glórias a Deus. Quero estar lendo com os irmãos capítulo 2 do livro do profeta Ezequiel. Vendo alguns versículos do capítulo 2. Glórias a Deus. Ezequiel, capítulo 2. Quem achou, diga amém. Glórias a Deus. 2. Depois de Jeremias, Lamentação, Ezequiel. Capítulo 2. Glórias a Deus. Amém? A palavra do Senhor que diz assim: E disse-me, filho do homem, põe-te em pé, e falarei contigo. Então entrou em mim o Espírito quando falava comigo, e me pôs em pé. E ouvi o que me falava. E disse-me, filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, as nações rebeldes que se rebelaram contra mim. Eles e seus pais prevaricaram contra mim até este mesmo dia. E os filhos são de semblante duro e obstinados de coração. Eu te envio a eles e lhe dirá: assim diz o Senhor Jeová. E eles quer ouça, quer deixe de ouvir, porque eles são rebeldes. Hão de saber que esteve no meio deles um Senhor. Pai querido, Deus amado, Deus poderoso, eis aqui, ó Deus, a tua palavra, Senhor. Pai da glória, Deus santo, de Camá, de Suri, de Camalá, Bastê, de Cantoré, de Come, de Rassé, de Belé, Estalar, Lui, de Amaracé, Ablai, Etobedicai, Enori, de Har, de Bolíria, Abelesha, Comorudi, Anarassé, Abácia, de Beliri, que Dorai, de Bidica, Rastu, que andou, O de Abácia, de Hamori, de Har, Candere Eremiria Blasuri che rompe le braccia, che pedini labia cai dobria, sarà dobri che plascia, che devi dite loro cambare solere lai, per le blinde proprio hande canto nei dai, oh rebelica la massa, ride le braia, se labia come griglia Senhor. Que maldiga achar como um canteiro lábia espinho, bebaras tu rego canta e graça, oh rebele canta rebia cobra balabas furianda rebaia, corabia stigre canta ne comune ramastei. Pai da glória, Deus poderoso, permita, Senhor, que me fale de massa, de mendigas, que fala de mim mesmo, Senhor, mas que tu, Senhor, possa, Senhor, me usar conforme o teu desejo, conforme a tua vontade, Reimade, Rassúbia, que teu Espírito reversero, Loguimandaia, revele, Senhor, a tua palavra, porque o meu Senhor conhece o coração de cada um que aqui está, Senhor. Toma essa tribuna, Jesus, e fala conosco. Rebíblia, quebra, estou ouvindo
que não da sua família, bastei. Obrigado, escola da sogra, abraçou muitos têm desobedecido, muitos têm me ignorado, diz o Senhor. Muitos têm deixado rebaço e canto rebanha de temer o meu nome e acha que não vejo. Mas o momento é de cobrança. Eu cobrarei e verei os teus vossos olhos. Eu abraço, abraçando, rebanha. O que farei? Abrirei sepulturas, para que entendam que eu não brinco, renei, canto, negra, subiai. Oh, repasso, fiz a terra errada, visitarei lares, lembrança. Haverá gritos de atos do Senhor. Pai da glória, tenha misericórdia, Senhor. Mas uma vez, Pai, da tua igreja, eu te peço, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém. A igreja poder sentar, louvar e adorar o Senhor, as suas palmas, o Senhor é Deus. Louvado é o nome do Senhor. A palavra do Senhor, que o Senhor nos traz esta noite. Irmãos, quando eu orava aqui ao Senhor, o Senhor me deu uma visão, irmãos, eu via crianças enfermas. O Senhor disse que muitos estão brincando com Ele, não estão crendo, não estão buscando ver a palavra. Estão achando que Ele não está vendo, que Ele não está ouvindo. Eu via crianças no leito de enfermidade, eu via crianças na basúbia, eu via pais chorando. Por mais que o Senhor não vê, irmãos. Talvez você pode dizer, o pastor quer passar a revelação, para nós, para assustar, para prometer, podeis fazer uma prova do Senhor no que eu estou passando. Vocês vão entender a mensagem, vocês vão entender o que Deus está falando desde o nosso princípio do culto. Irmãos, o Senhor, quando o Senhor está falando com Ezequiel, a palavra diz no capítulo 2, no versículo 1, a palavra disse: disse-me, filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. E entrou em mim o Espírito quando falava comigo. Se a palavra do Senhor está falando, irmãos, que quando o Senhor veio à visão, Ezequiel está dizendo: filho do homem, põe-te em pé. Então quer dizer que Ezequiel estava prostrado. Se você não conhece a palavra de Deus, no capítulo 1 do livro de Ezequiel, Deus está falando com Ezequiel, Deus está falando, dando visão a Ezequiel. Visão inefável, visões, irmãos, que eu acredito que hoje, nos nossos dias, há muito poucos que possam ter uma visão como Ezequiel teve. Porque ainda tem homens sinceros com Deus, homens que entregam a sua vida para viver o sobrenatural do Senhor. Glória a Deus. E a palavra está dizendo no capítulo 2, põe de pé. Se você conhece a palavra, voltamos de novo. O capítulo 1, Deus dá visão inefável, Deus dá tantas visões a Ezequiel. E o espírito de Ezequiel, irmãos, então ele é abatido. Porque todo aquele que conhece e vê o sobrenatural do Senhor não consegue ficar da mesma maneira. Porque o Espírito do Senhor é algo, irmão, sobrenatural, e a nossa carne não suporta. E Ezequiel se prostra perante o Senhor naquela visão. E o Senhor disse: põe-te em pé, filho do homem, porque eu falarei contigo. Mas o Espírito de Deus teve que entrar em Ezequiel.
para que Ezequiel se levante, para que ele põe novamente Ezequiel de pé. O que nós aprendemos com esse primeiro versículo de Ezequiel? Nos nossos dias, quantos que têm vivido a palavra do Senhor realmente, quantos que têm se entregado realmente para viver o sobrenatural de Deus, estão cansados, estão quase abatidos. Por quê, pastor? Porque hoje, irmãos, o povo só quer palavras que se amassageiam no ego. Quando vem um conselho, uma palavra de conselho, em vez de receber e dizer amém, Senhor, não, sai murmurando. O pastor, o irmão fulano, ciclano, pregou da carne. Muitas vezes esse lugar só tem exortação, esse lugar só sabe pregador. Irmãos, nos nossos dias que vivemos, o Senhor está preparando a igreja para encontrar com Ele. A igreja ela não é preparada com palavras que massageiam o ego, não. A igreja ela é preparada com palavras que mexem com você, que tem que mexer com a carne, que tem que, irmãos, a palavra de Deus, ela vem para confrontar a carne, porque se a palavra, irmãos, não confronta, se a palavra não mostra para a carne que a carne está errada, então a palavra está sendo para massagear. E nem no momento da palavra de Deus, Jesus Cristo massageou o ego de alguém. Não. Glória a Deus, Senhor. João Batista massageou o ego de alguém. Não. Você que conhece a palavra, irmãos, quando Pedro, Paulo, João pregavam, são palavras que confrontam o pecado. E a palavra ela tem que confrontar o pecado. Se ela não confrontar o pecado, então, irmãos, nós estamos saindo do foco daquilo que Jesus quer para nós. Glória a Deus, Senhor. Ezequiel, irmãos, ali ele está confrontando com aqueles que eram rebeldes diante de Deus. Ezequiel, você conhece a palavra de Deus? Você já ouviu mensagens falando do chamado de Ezequiel? O pai de Ezequiel, ele foi morto, irmãos, no templo, por ser um sacerdote, quando a Babilônia invadiu Jerusalém. Ezequiel viu seu pai caindo no chão a fio de espada. Mas sobre Ezequiel tinha um chamado, sobre Ezequiel tinha um sacerdócio. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, Senhor. Ele não estava no templo para exercer o seu sacerdócio. Não, Ezequiel ele não estava no templo para oferecer os sacrifícios, como muitas vezes o Senhor fez. Não. Ezequiel ele estava na beira do rio, pegando barro para fazer tijolos, para construir a fortaleza da Babilônia. Ezequiel ele estava ali como escravo, ele era um escravo na Babilônia, mas ele não deixou o seu legado, ele não deixou o seu chamado cair no chão. Não. Ele estava ali chorando muitas vezes, sim, vendo sofrimento, sim, mas ele não negava o Senhor. Ele não negava o Senhor, irmãos, conhecer e ver no coração de Ezequiel. O Senhor veio a ele em visões. A palavra diz, irmãos, que ele estava na beira do rio Quebar, com os seus irmãos, com os seus conterrâneos. E de repente, irmãos, ele começou a ter aquelas visões do Senhor. Por que hoje você pode ver, irmãos, a palavra que massageia o ego? Muitos param para ouvir, muitos deixam de conhecer a verdade, de viver a verdade, para ouvir aquilo que eles mesmos sabem que é mentira. Muitas das vezes, homens e mulheres com chamados tremendos, mas deixaram de exercer a profissão da maneira correta, só por causa, irmãos, para muitas das vezes agregar pessoas. E o nosso trabalho, que nós estamos lutando nos nossos dias, não é para agregar pessoas, mas é para arrebanhar almas. Glória a Deus, Senhor. Ovelha que a ovelha, ela dá ouvido à voz do seu pastor.
Ele nunca abandonou as ovelhas. Ezequiel está, irmão, no meio de um povo que era um povo escolhido desde o princípio, um povo, irmãos, com grandes coisas que Deus fez, grandes sinais, mas eles deixaram de ouvir o Senhor. Quantas vezes Israel deixou de ouvir o Senhor e voltou para trás, e Jesus sempre corrigiu. Deus nunca passou a mão na cabeça do pecado de ninguém. Não. Muitas das vezes as pessoas querem que a igreja engula os seus pecados, as suas falhas, e tem que dizer: não pode corrigir. Não, irmãos. Se nós não pregarmos a verdade, doa ela quem doer, incomode ela quem incomodar. Se nós não pregar a verdade, nós somos falsos pregadores. Mas hoje, da forma que o mundo está vivendo, está mudando o contexto, está colocando aqueles que pregam mentira como os verdadeiros, e os que pregam a verdade como os falsos. Por quê? Porque estão fazendo a palavra, está criando comichões nos ouvidos. As pessoas não querem mais ouvir a verdade. As pessoas estão deixando a Cristo, estão deixando de ouvir a Deus, porque irmãos, quer viver da sua maneira própria, da sua maneira, irmãos, que agrada a carne. E sabemos que todos os dias a carne é contra o Espírito. Por que muitos deixam de orar? Por que muitos deixam de jejuar? Por que muitos deixam de buscar o Senhor? Por causa que a carne está vencendo o Espírito. Jesus mesmo disse: orai, ou vigiai e orai. O Espírito está pronto, mas a carne é fraca. Saiu do texto, pastor. Não, irmãos. O povo de Israel estava na Babilônia. Quantas blasfêmias contra o Senhor. Mas Deus, irmãos, dentro de Jerusalém, Deus não alertou o povo. Quando o povo estava dentro de Jerusalém, quantas palavras, quantos versículos, quantos capítulos tem no livro do profeta Jeremias? São 60 capítulos. Deus falando com o povo, Deus dizendo: tem credo ao Senhor, dê ouvido ao Senhor, ouça o Senhor. Glória a Deus, Senhor. Eles não ouviam, eles não deram crédito, irmãos, ao Senhor. Jeremias, irmãos, quando ele abria a boca e pregava a verdade, lançava ele no calabouço, lançava ele na prisão. Mas todas as vezes que mandavam tirar Jeremias de lá, ele apontava o dedo na cara do rei, dizia: se converta ao Senhor, se entregue ao Senhor. Para nos nossos dias, o povo querer ouvir sua palavra, que massageia o nosso ego. Nós estamos no tempo do fim, irmãos, está chegando ao Senhor a buscar a igreja. Não é tempo, irmãos, que nós vivemos como queremos. Mas chegou o momento que foram levados à Babilônia. Se dentro de Jerusalém não dava ouvido ao Senhor, deverás dentro da Babilônia. A primeira leva de pessoas foram jovens, foram 400 jovens para dentro do palácio. Lá no meio estava Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, que não negou o Senhor. A segunda leva foi mais de 10 mil homens para a Babilônia. No meio deles estava um que não negou o Senhor. Estava Ezequiel, um jovem, acima dos seus 25 anos, mas ainda um jovem, que sonhava em poder oferecer um sacrifício como seu pai no templo do Senhor, que sonhava, ver o povo se convertendo a Cristo. Mas agora ele, a sua esposa e os seus filhos estão indo como escravos. Mas eles não negaram o Senhor. Hoje, as pessoas não querem dar crédito ao Senhor. As pessoas não querem dar ouvido, mesmo, irmãos, quando Deus está falando, ora. Não é conversa do pastor, jejua, é conversa do pastor. Mas quando está lá no chão, aí lembra do pastor. Ora por mim, pastor. Ora por mim, irmã. Ora por mim, irmão.
Mas precisa cair primeiro, irmãos, para poder aprender que com Deus ninguém brinca. Precisa descer, precisa ver, irmãos, coisas que não eram necessárias acontecer no meio da família, no lar, para entender que Deus não é brinquedo de ninguém. Glória a Deus, aleluia. Porque, irmãos, no meio de 10.000 homens, só tinha um que não negou o Senhor. Olha nos nossos dias. Olha nos nossos dias, irmãos, quantas pessoas estão no altar, quantas pessoas estão dentro da igreja, mas quando vem o aperto não sabe se sustentar. Por quê? Porque não tem comunhão com Cristo. Muitas das vezes busca só um estudo para pregar, mas não busca a unção, que a unção ela é cara, não é de qualquer jeito. A revelação da palavra não é de qualquer maneira que nós vamos recebendo. Não, o estudo, você pode falar, irmãos, em várias línguas, em vários idiomas. Você pode ser um poliglota. Mas se Satanás se manifestar, muitas das vezes os poliglotas não têm autoridade para dizer sai em nome de Jesus. Ezequiel está ali no barro, pegando barro, porque é na beira do rio. Teve as visões, o seu corpo desfaleceu, porque está dizendo, foi levado em espírito. De repente, irmãos, o Senhor veio novamente e diz, põe em pé, filho do homem. Nos nossos dias, irmãos, quantos pastores estão se sentindo cansados? Quantos homens de Deus estão se sentindo cansados, irmãos, porque prega? E muitas das vezes são, irmãos, criticados, muitas das vezes tem levante por causa da verdade. Mas o Senhor está dizendo hoje, põe em pé, se levanta. Mas nós precisamos se levantar como, pastor? Na oração, no jejum, porque somente assim o Espírito vai nos tomar. Glória a Deus, aleluia. Quantas vezes, irmãos, Jesus fala conosco, em vez de nós agradarmos, se agradar lá, Deus está corrigindo. Nós saímos da igreja blasfemando contra Deus, porque nós não aceitamos. E o Senhor está falando a Ezequiel, Ezequiel, eu te colocarei, Ezequiel, no meio de um povo rebelde, no meio de um povo abestinado de errar, em pecar e falhar, Ezequiel. Quer eles ouçam, quer eles deixem de ouvir, mas pregue, Ezequiel, porque eles vão saber que houve um profeta entre eles. Aleluia. Mas o povo, irmãos, precisa ver primeiro a destruição para entender que Deus está falando. O povo precisa ver primeiro, irmãos, coisas ruins acontecer para entender que Deus está falando. Glória a Deus, aleluia. Deus, Ele fala todos os dias com a igreja. Mas por que a igreja não dá crédito? Não é só dentro não, irmãos. Começa muitas das vezes no altar. Pastores, missionários, obreiros da casa do Senhor, que sabe muitas das vezes, irmãos, questionando a palavra, que sabe muitas das vezes, irmãos, falando contra a palavra. Mas louvado seja o Senhor na vida daqueles que têm coragem de pregar, na vida daqueles que têm coragem de entregar a mensagem, independente, irmãos, como ela vir, porque a mensagem não é nossa. A palavra não é nossa, a palavra é do Senhor. A palavra é o próprio Deus falando com a igreja. A palavra é o próprio Deus falando com o seu povo. Glória a Deus, Mas vai Senhor. chegar um momento que não vai existir mais. Hoje a Bíblia, ela está sendo pregada. Hoje a Bíblia está aqui para nós lermos, para Deus falar conosco. Mas vai chegar um momento que esse livro vai ser fechado. E não vai ser, irmão, jacanta, labaçurianta, labastei. Glória a Deus, aleluia. Porque Deus quer não, irmãos. É porque vai chegar o momento do fim, que Deus já falou com o seu povo em quantas gerações. Mas o povo não deu crédito, o povo não deu ouvido.
está dizendo que vai chegar um momento que vão procurar quem pregue, que vão mandar irmãos do continente ao outro, do leste ao oeste, procurando alguém que pregue, procurando alguém que fale o amor de Cristo. Mas não vai mais haver, porque os que verdadeiramente falavam o amor de Cristo não estará mais na terra. Mas será, irmãos, que nós precisamos deixar isso acontecer para entender que Deus está falando conosco, para entender que Deus está se preocupando conosco. Muitas das vezes, irmãos, as pessoas blasfemam contra Deus. Muitas das vezes as murmurações dentro das igrejas. Por que será? Glória a Deus. Nós vendo tudo o que está acontecendo, por que não é mais fácil nós buscar o conserto? Nós dizer, Senhor, me perdoa, Senhor, eu estou aqui, eu quero recomeçar de novo. Mas na obediência, Senhor. Mas nós sabemos, irmãos, que muitas das vezes as pessoas não fazem isso, porque sabem que vai ter que abandonar muitas coisas. Vai ter que purificar o seu falar, o seu andar, o seu pensar. Vai ter que ter uma vida polida diante do Senhor, mas para polir a vida, ela tem, irmãos, que ter entrega. E nós não queremos muitas das vezes se entregar a Cristo. Porque se nós se entregarmos a Cristo, irmãos, nós vamos ter que desagradar a muita gente. Muitas pessoas, irmãos, lá você, vão se deixar, vão se afastar de você. Aqueles que muitas das vezes diziam com você, conta comigo, meu irmão. Mas era o momento que você tinha algo a oferecer, era o momento que a sua carne tinha algo a oferecer. Mas daí quando você deixou o Espírito dominar a carne não vai errar mais. E aí muitos que vinham por causa da carne já não vão vir mais, já não vão te abraçar mais, já não vão te procurar mais, porque vai dizer, olha, ele mudou, ela mudou, já não é mais a mesma pessoa, já não é mais da mesma maneira. Mas por quê, irmãos? Porque deu crédito na palavra. O Senhor está dizendo a Ezequiel, fala, Ezequiel, quer eles ouçam, quer eles deixem de ouvir, mas fala. Nos nossos dias, irmãos, não é para nós massagear, procurar palavras para massagear o ego de ninguém. Tem dias, irmãos, que eu sei que tem pessoas, tem irmãos, até mesmo eu posso dizer para você que tem dia que nós não temos vontade de tomar o altar, que está dizendo, Senhor, o que eu vou pregar hoje? Senhor, o que eu tenho para entregar? Eu mesmo tenho, Senhor. Mas o Senhor encoraja, o Espírito Santo brada, diz, não somente me ouça, não somente me obedeça, que quem vai falar por ti sou eu, quem vai tomar a tua boca sou eu. Glória a Deus, Senhor. Você pode ver, irmãos, tem pessoas que é convidado para pregar em certas igrejas, e antes mesmo dele sair de lá, alguém diz, esse aí não prega mais aqui. Por quê, pastor? Porque a mensagem foi entregue do jeito que Jesus quis. E quando Jesus, irmãos, quer corrigir uma igreja, ninguém impede. Ninguém impede, irmãos de Deus, corrigir um povo rebelde, um povo de coração duro. Não. Mas quando tu pregares e alguém dizer assim, este não volta mais aqui, põe teu joelho no chão e agradece a Deus. É porque a mensagem que você entregou foi uma mensagem da parte de Deus, não foi da tua. Glória a Deus, Senhor. Quantas pessoas, irmãos, estão sofrendo aí fora? Por quê? Porque, irmãos, estão vivendo enganados, mas por não querer se entregar a Cristo e ter mudança, preferem viver enganado do que ter uma comunhão com Cristo. Só que vai ter surpresas para muitos que estão pregando a salvação. Jesus mesmo disse que muitos que adianta o homem
ganhar o mundo inteiro, mas em si perder a sua salvação, a sua alma. Jesus, irmãos, está falando não só para aqueles que granjeiam dinheiro, para aqueles que correm atrás do financeiro, não. Jesus está falando principalmente para aqueles que estão atrás do púlpito. Porque tem muitas das vezes, irmãos, ganhando almas para Jesus, mas está perdendo a dele, porque quando ele sai do púlpito, irmãos, ele é como um ímpio lá fora. Ele comete coisas horrendas. Ah, pastor, mas por que Deus usa? Porque ainda tem pessoas que vêm da igreja, irmão, só vem e diz assim: Senhor, fala comigo. Senhor, usa quem vai pregar para falar comigo. É a misericórdia de Jesus. Por isso que eu digo para você, e a Bíblia é bem clara para nós: os dons que entrega a nós não atribui para nós a salvação, atribui para nós a condenação. Por quê, pastor? Porque, irmão, se nós não fazermos como Deus manda, o dom que foi entregue para ganhar almas vai ser aquele que vai me condenar. Porque vai dizer: tomava o altar, ganhava almas, mas perdeu a própria. Mas não podemos viver desta forma. Jesus foi bem claro com Ezequiel, dizendo: Ezequiel, eu vou te deixar no meio de um povo, Ezequiel, de coração obstinado a pecar, a errar, de um povo duro, de um povo que não quer ouvir a verdade. Mas prega, Ezequiel. O ministério de Ezequiel, irmãos, não foi um ministério que teve aplausos, não. Em nenhum momento, irmãos, eles aplaudiam Ezequiel. Mas Ezequiel nos pregou para que o povo se convertesse. Ezequiel pregou contra o altar de Jerusalém. Os sacerdotes que ficaram, irmãos, pecando, errando, achando que Deus não estava vendo. O Senhor leva Ezequiel, irmãos, numa parede atrás do altar, e mostra a Ezequiel como o altar estava. Eles adorando a outras imagens, eles adorando ao sol, eles errando no altar. Mas o Senhor disse: eles vão saber, Ezequiel, que esteve no meio deles um profeta. Jesus, irmãos, ele está vendo a entrega de cada um. Jesus, ele sabe como eu e você se entrega, mas ele sabe também como eu e você vive lá fora. Depois que nós entregamos o microfone, depois que nós fechamos a Bíblia, que nós saímos, que a porta da igreja é fechada, Jesus está vendo lá fora como estamos vivendo. Jesus está vendo lá fora que quando você entra na sua casa, muitas das vezes, você se levanta, você xinga, você blasfema. Não atribui a Deus o que você passa. Quantas vezes, irmãos, você dobra o joelho e você deseja algo de Deus, mas você levanta dali, continua a dor, continua a enfermidade. Ah, pastor, Deus é injusto. Não. Mas chega o momento certo em que Ele vai derramar somente o bálsamo. Ele vai curar, Ele vai arrancar as enfermidades. Porque o estado de um profeta, o estado de um pastor, o estado de uma missionária não quer dizer a forma em que Deus vai usar. Não. Não, pastor, se o pregador estiver alegre, a mensagem vai ser a mensagem alegre, vai ser o povo vai pular. Se o mensageiro, pastor, estiver angustiado, triste, a igreja não vai sentir nada. Engano seu, engano nosso. Por quê? Porque não é o nosso estado, irmãos, que vai trazer para a igreja alguma coisa. Não. O estado que eu estiver, eu não vou trazer para a igreja uma emoção, eu não vou trazer para a igreja um riso. Não. Não, irmãos. O que importa a Deus é eu dizer: Senhor, és-me aqui. Não importa se eu estou enfermo. Quantas vezes você conhece pessoas, homens, mulheres, que já orou para Deus curar a enfermidade de outro e Deus curou, mas ele saiu dali, muitas das vezes teve que tomar remédio. Muitas das vezes sai da igreja indo para o hospital, mas Deus curou através dele. Glória a Deus, Senhor. Para nós que o estado que nosso corpo está não significa o estado que a mensagem vai ser entregue. Não, irmãos. Se nós dizermos aqui, Senhor,
independente como estivermos, a emoção, o coração, a alma. Abra a boca, que quem vai falar por ti é o Espírito Santo. Quem vai te guiar é o Espírito Santo. Quem vai falar com a igreja é o Espírito Santo. Porque quem Deus Glória a Deus, Ezequiel, Senhor. importa eles ouvir, importa eles não ouvir Ezequiel. Porque quem vai falar não é o homem, mas é o Espírito que está sobre Ezequiel. E o Espírito Santo, irmãos, ele não veio à terra para massagear o ego de ninguém. Não. O Espírito Santo de Deus, ele veio preparar uma igreja para entregar ao noivo. E esta preparação, irmãos, muitas vezes vai ter lágrimas, vai ter choro, sim. Porque o Espírito Santo, irmãos, não aceita brincadeira. Você vê muitas das vezes as pessoas falar em mistério. Nos nossos dias, irmãos, se você for olhar os acontecimentos lá fora, quantos estão fazendo barulho dizendo que é Espírito Santo? Quantos estão brincando nos altares, nas igrejas? Ah, pastor, você é contra isso? Não, irmãos. O Espírito Santo de Deus realmente ele pode tomar qualquer um dentro da igreja. Essa pessoa pode pular, pode bradar em mistério, pode rodopiar na igreja. Mas isso hoje está sendo copiado, pastor José, por muitos que estão brincando. Estão no altar e sai pulando, e sai gritando, dizendo é o Espírito Santo, mas na verdade não é. É o espírito de engano. Desde quando, irmãos, o que eu vou falar, você pode dizer, esse pastor está errado. Você pode dizer, o pastor é ignorante, pode dizer. Mas eu vou dizer para você, é eu. Não é todos. Cada um tem uma maneira. Mas eu nunca concordei com aqueles cântico barulhento, que tem barulho demais. Igual o povo falar, corinhos de fogo, que tem batuque daqui, mas eu nunca concordei. Ah, pastor, você está errado. Pode ser. Mas eu, irmãos, não consigo sentir a presença do Senhor desta maneira. Não. Nem todo mundo é igual, eu estou dizendo, nem todo mundo é igual. Tem pessoas que sentem a presença de Deus. Quando ele começa a cantar, os corinhos animados, é barulho, é batuque. Tem gente que consegue sentir. Eu estou dizendo que eu não consigo, eu não concordo. Por quê, pastor? Porque, irmãos, quando o Espírito Santo de Deus clama dentro da igreja, você tem que ver um sinal. E o sinal não é pular, não é falar. E pastor, aí falar em mistério, mas muitas das vezes o falar em mistério também não provém do Espírito Santo. Por quê, pastor? Porque está sendo copiado. Satanás copia e usa pessoas dentro da igreja. Uma certa feita, irmãos, nós estávamos na igreja, no culto, e ali o pastor começou a orar, irmãos, Deus começou a derramar fogo dentro daquela igreja. E o pastor se alegrou e começou a ungir o pão. E chegou até um rapaz, irmãos, e eu estava indo atrás dele, carregando o óleo para ele ungir as pessoas. O Senhor falou, irmãos, comigo: vigia, porque o que está acontecendo aqui não provém de mim, a vida daquele rapaz. A Ana estava lá no culto, e esse rapaz, pastor José, pulava, bradava em mistério, e o pastor põe a mão sobre ele e começou a se alegrar também. Eu me afastei, porque o Senhor não havia falado comigo. E o pastor ungiu todo mundo e voltou para o lugar. E o Senhor inquietava eu para eu passar aquilo para o pastor, e eu dizia: mas como? É o meu líder, quem sou eu para falar isso para ele? E ele estava alegre com o meu rapaz, irmãos, no meio da igreja. O rapaz saiu de onde ele estava e começou a pular, e o pastor alegre. Mas quando ele largou o microfone, eu não sei o que aconteceu, ele deixou o microfone do lado. Eu fui no ouvido dele, eu falei: pastor, o Senhor me mostrou, quando o Senhor colocou a mão naquele rapaz, que aquilo é um espírito de engano. Ele olhou só para mim e continuou falando e orando ali como ele estava. Aí ele parou a oração e desceu do altar e disse assim: igreja, o Espírito Santo me revelou que isso aqui não provém do Senhor. Quer ver a prova? Ele pegou e pôs a mão e repreendeu Satanás. Na hora o rapaz caiu. Ele não creu,
Ele não podia dizer assim: Deus revelou ao obreiro. Deus tinha que falar com ele. Mas, irmãos, muitas das vezes você vigia onde você vai, com pessoas que estão ali falando mistério, pessoas que estão com a vida toda torta, vivendo de qualquer maneira, de qualquer forma. Vigia, porque o Espírito Santo de Deus, irmãos, a Bíblia está dizendo que Ele habita em lugar limpo. Entendam? Limpo, não é de qualquer maneira. Não adianta eu viver de qualquer maneira lá fora e dizer que o Espírito Santo está em mim. Muita gente está dizendo desta forma: ah, Deus é comigo, o Espírito Santo é comigo. Se tiver uma vida reta em Cristo, eu concordo. Mas se estiver errando, irmão, se estiver teimando contra a palavra, já não é mais o Espírito Santo. Porque o Espírito não vai contender com Deus. E a palavra de Deus é o quê? É o próprio Deus, a essência do Senhor. Então, se alguém tema com Deus, com a palavra, Deus falando, vai por esse caminho, e a pessoa, irmãos, achando que é melhor do que a voz do Senhor, pega outro caminho, e lá na frente está dizendo: o Espírito Santo é comigo, Deus é comigo. Mentira, é o Espírito de engano, porque o Espírito Santo não mente, o Espírito Santo de Deus não contende com a própria palavra. Quando nós desobedecemos o que Deus fala dentro da igreja conosco, nós estamos sendo rebeldes. Não adianta você dizer que o Espírito Santo está com você, porque senão eu teria que dizer para você que o Espírito Santo de Deus concorda com o que é errado, e o Espírito Santo de Deus não concorda com o erro. Era isso que Deus estava falando a Ezequiel. O Espírito do Senhor estava falando a Ezequiel: o povo Ezequiel que aqui está aqui por causa do pecado, está aqui por causa do erro, está aqui porque não deu ouvido. E hoje muitos cristãos estão dentro da igreja e não está dando ouvido à palavra de Deus. Deus fala aqui na igreja: faz isso, faz assim. Vai lá para casa e faz diferente. O pastor não manda em mim, o irmão, a irmã não manda em mim. Louvado seja o Senhor, nós não mandamos a ninguém, mas entregamos a palavra. Agora é você e a palavra de Deus, porque a palavra de Deus no livro de João você conhece. No princípio era o verbo se fez carne. No princípio é a palavra, e a palavra é Deus. Então, se eu e você sai da igreja, lá na nossa casa, erramos por teimar, dizer não é daquele jeito que o pastor pregou, não é daquele jeito que o pastor falou, então é você e Cristo, irmãos. Mas um dia vocês vão ver, nós vamos ver, se nós ficar teimando, que houve profeta entre nós, entregou a palavra que Deus mandou, da maneira que Deus mandou. Só que muitas das vezes as pessoas esperam estar num leito de enfermidade. Muitas das vezes as pessoas esperam, irmãos, estar com a família, alguém da família, num leito de enfermidade, para entender que Deus falou. Vamos nós dar crédito à palavra, vamos nós viver a palavra. Fácil não é, irmãos, eu não vou dizer para você, não, irmãos, é fácil servir a Cristo, não é, porque o próprio Jesus disse: aquele que quer vir a mim, negue-se a si mesmo. O que é negar a nós mesmos? É negar tudo aquilo que sabemos que vai contra a palavra, negar tudo aquilo que é errado, que é pecado. Pegar a nossa cruz. Qual é a nossa cruz? A luta. Muitas das vezes, irmãos, os problemas, porque problema nenhum nos afasta de Deus, nos aproxima mais dele. E não tem como nós cortarmos pedaços da cruz, ela é inteira. Então nós, irmãos, podemos ouvir esta palavra. Talvez você fale: mas esse pastor só prega duro, só prega correção. Eu estou entregando o que Jesus mandou. Glória a Deus. E se eu não entregar, Jesus vai cobrar de mim. A igreja sabe que isso que Jesus cobra. Se não, ao invés de nós estarmos falando como Ezequiel, nós estamos sendo como um povo. Jesus está nos chamando de rebeldes, obstinados de coração, pessoas de coração duro, que não ouvem, que não obedecem a palavra. Mas um dia nós vamos ouvir a voz do Senhor dizendo: apartai-vos de mim, que eu vos não conheço. Então que nós venhamos ter a vida desta palavra dentro de nós. Que nós venhamos, irmãos, ouvir a palavra de Deus, sabendo nós que não é fácil, mas dizendo: Senhor, és aqui. Irmãos, Ezequiel, ele tinha tudo, pastor, para desviar. Ezequiel, ele tinha tudo, irmãos, para
pregar, Senhor, eu não vou falar. Porque, irmãos, a vida de um que prega o Evangelho de Cristo, de um que vive para Cristo, muitas das vezes vai chorar a madrugada inteira. Vai chegar na madrugada, irmãos, em prantos. Vai passar o dia sentindo dores. Mas vai ter que orar por alguém, vai ter que sorrir para alguém, vai ter que dizer: louvado seja o Senhor por a vida de alguém. Glória a Deus, Senhor. Ele traz para nós um peso que muitos não conseguem carregar, que muitos não aguentam carregar. Mas nós precisamos ouvir a voz do Senhor. Ezequiel, irmãos, de todo o livro de Ezequiel, ele está no exílio, ele está sendo escravo. Mas em todo o livro de Ezequiel nós vamos ver a mão do Senhor sobre Ezequiel. Glória a Deus. Glória a Deus, Senhor. A mão do Senhor sobre o profeta. Trabalho e canto trabalho. Nós vamos ver as mãos do Senhor levantando Ezequiel todas as vezes que Ezequiel estava prostrado. Chegou um momento, irmãos, que o Senhor requeriu de Ezequiel algo muito duro, que foi a vida da sua própria esposa. Glória a Deus. O Senhor, irmãos, se você conhece a Bíblia, está para a sua e andará bastante. Vai ver, irmãos, que Deus não deixou Ezequiel nem ficar em luto por causa da esposa. Não, o Senhor disse a Ezequiel: pregue a minha palavra. Mas Ezequiel, irmãos, Deus usou o sofrimento de Ezequiel para alertar o povo. O Senhor usou a morte da esposa de Ezequiel para dizer: o meu povo está morrendo desta maneira, Ezequiel. O meu povo está desta forma. Quando eu digo aos pastores: orem mais, pastores. Quando eu digo às obreiras da igreja: orem mais, eu sei do que estou falando. Muitas das vezes vocês acham que eu estou cobrando demais. O que vale, irmãos, um pastor sem oração? O que vale, irmãos, um obreiro da igreja, um diaconisa, um diácono, um presbítero, uma missionária sem oração? Não vale, porque não tem autoridade nem para pregar a palavra. Não somos desse jeito, irmãos, não somos de coração obstinado, de coração duro. Quando eu digo pastores, ora, jejua, busque, lê a Bíblia, irmãos. Eu sei do que estou falando, irmãos. Não sou melhor do que ninguém, mas eu sei do que estou falando. Porque quando vir o vento, se nós não tivermos na obediência à palavra, nós vamos sofrer. Eu vou falar algo e já partimos para o encerramento da palavra. Nos nossos dias, os líderes muitas das vezes não estão tendo crédito algum com a sua igreja. Por quê, irmãos? Porque muitas das vezes, porque nós aprendemos, porque Deus está muitas vezes na revelação, porque Deus muitas das vezes me usa na palavra. Então eu não preciso mais ouvir o meu pastor. Mas um líder de uma igreja, independente do teu chamado, pastorado, da missionária, independente, um dia nós vamos estar perante Cristo. E eu vou dar conta de cada um de vocês. E a boca de vocês vai abrir para me acusar, ou também para não acusar. Por que, pastor, você está falando isso? Eu não sei. Não sei porque eu estou falando isso. Mas Jesus está dizendo para nós: dai crédito aos vossos pastores, aos vossos líderes, para que um dia eles vão dar conta da sua alma. Se Jesus está falando para nós: vamos orar mais, igreja, vamos orar mais, vamos jejuar mais, vamos descer mais, vamos ler a Bíblia. Jesus, irmão, sabe melhor do que nós tudo isso, e Ele sabe o que está por vir. Ele sabe o que está por vir. E se nós não tivermos alicerçado na palavra, na obediência, no temor, por que Deus falou a Ezequiel: este povo é rebelde? Porque era um povo que não ouvia.
E tem muitos obreiros dentro da igreja desta forma. Não ouve a palavra de Deus. Por quê? Porque o líder já não é mais aquilo que era antes no princípio, porque eu já aprendi. Não, irmãos. Eu aprendi com o meu líder, então vou aprender um pouquinho mais do lado dele. Vamos dar as mãos. Eu não sei porque Jesus está falando de liderança neste momento. Não sei, irmãos, mas Jesus sabe. Você sabe que eu não prego sobre isso. Não é que seja errado. Aos meus olhos não há necessidade. Mas o Senhor está falando deste jeito para conosco. Eu fui uma pessoa, irmãos, eu saí do ministério que eu nasci em Cristo. Eu saí porque Jesus mesmo me tirou. Eu nunca orei para sair daquele ministério. Nunca. Porque eu nunca me via fora da oração, da cobertura da oração do meu pastor. Todas as vezes que o meu pastor convocava alguém para orar, eu estava com ele. Eu estava junto com ele, mesmo capengando, de cansaço muitas das vezes. Mas eu estava lá. Eu lembro, irmãos, uma vigília que nós fizemos, né? Nós, irmãos, buscando o Senhor em Campo Grande. A primeira e única vigília que fizemos na sede. O pastor depois ainda foi bravo. Porque nós fizemos a vigília da virada do ano. Glórias a Deus, ele disse: eu estava na ceia com a minha mãe. Então qual é mais importante para nós? Na verdade, vamos ouvir, irmãos, o que o Senhor está falando para nós hoje. Vamos ouvir o que Jesus está falando para nós hoje, para amanhã nós não sofrer, para amanhã nós não chorar aquilo que não precisava. Porque não tem aqueles irmãos que se levantam contra e desobedecem a palavra, que Jesus não toca nele para mostrar que Deus é Deus e nós somos pó. Amém? Que o Espírito do Senhor